Para você que sonha em produzir peças diferenciadas, tanto para vender quanto para presentear, que sonha em aprender uma maneira fácil de fazer o quilting e uma maneira fácil de finalizar todas as suas peças, dando alma às suas peças com o quilting, você tem que ficar comigo até o final desta aula. Afinal de contas, você não vai querer que todo mundo aprenda a quiltar de forma fácil e você não, né? Então hoje eu quero te dar 3 dicas para você começar a treinar este tal de quilting fácil, esse tal de straight quilting. Por quê? Porque eu quero que você sinta a mesma satisfação, o mesmo prazer que eu sinto cada vez que eu finalizo uma peça com quilting. Eu quero que você sinta a mesma satisfação que as minhas alunas sentem. E não sou apenas eu que estou falando isso. Olhe só o que elas têm a dizer. São várias alunas simplesmente encantadas com esta técnica. Olá, eu sou a Paula, moro em Portugal e este é o meu primeiro trabalho de quilting. Estou a aprender a quiltar com a Bia Abdala porque quiltar com a Bia Abdala é tão fácil quanto costurar. Boa tarde, eu sou Lúcia, moro em Vitória, no Espírito Santo e sou aluna de Bia Abdala. E eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu fiz já na primeira aula. Na primeira aula eu fiz esse trabalho e eu me animei tanto que já logo fiz uma almofada desse trabalho. Gratidão, Bia, muita gratidão. Olá, eu sou a Rosane, aluna da Bia Abdala, e esse bloco foi meu primeiro bloco que eu fiz na primeira aula dela. Esse é o avesso do bloco e esse é o meu direito. Boa tarde, eu sou Inocência Ribeiro de Lima, de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Sou aluna da Bia Abdala. Este é o primeiro quilting que eu fiz com a minha máquina de costura reta. A Bia sempre nos ensina que fazer o quilting com a máquina de costura reta é tão fácil quanto costurar. E é mesmo. Sim, eu já formei mais de 500 alunas. Todas elas conseguiram. Por que vai ser diferente com você? Eu tenho certeza que se você se permitir, você vai ver que é um sonho possível, que quiltar é sim tão simples e tão fácil quanto costurar. E que não sei por que todo mundo tenta complicar. Então vamos lá, vamos às 3 dicas que eu quero que você ponha em prática ainda hoje. Depois que terminar essa aula, eu quero que você vá para sua máquina de costura, tire a linha do topo e da bobina, deixe ela sem linha, a não ser que sua máquina não permita a costura sem linha. Mas se você não quiser desperdiçar nem linha nem tecido, você vai fazer o treino exatamente como eu vou te falar. Feito isso, você vai pegar uma folha de caderno normal, com linhas. E você vai fazer costuras em cima das linhas, para treinar a costura reta, para treinar a sua mente a olhar apenas para a linha e quiltar ou costurar em cima daquela linha. Esse é o primeiro treino. O segundo treino, eu quero que você pegue uma folha de papel em branco e faça caminhos sinuosos. Não precisa ser simétricos, não precisa ser com réguas, não precisa ser de maneira nenhuma calculados. Apenas pegue um lápis e faça caminhos sinuosos, sem fazer curvas muito fechadas, nada de fazer minhoquinhas. Nós queremos curvas amplas. Então você vai fazer pelo menos umas 10 linhas com caminhos amplos, mais curvos. E você vai fazer a mesma coisa, vai para a máquina de costura e vai costurar em cima dessas linhas, sem linha, tanto no topo quanto na bobina, apenas com a agulha, para fazer os furinhos da costura exatamente em cima da linha. Terceiro passo, não é a terceira dica ainda, o terceiro passo é você pegar essas costuras, tanto as linhas retas quanto as linhas curvas, e analisar. Perceba aonde você conseguiu se manter na linha e aonde você não conseguiu se manter na linha. E daí você vai treinar novamente.
E o terceiro passo, o terceiro exercício de hoje é você pegar uma folha em branco também e começar a fazer linhas um pouquinho mais fechadas. Veja bem, não é zigue-zague, não é uma minhoquinha, não é nada muito curvo. É linhas um pouco mais fechadas do que as primeiras que você fez. Feito isso, você vai analisar qual lado da curva foi mais fácil para você fazer. Se foi para o lado de cá ou para o lado de cá. Às vezes leva um pouco de tempo para você treinar isso, mas comece a tentar observar se existe um lado que é mais fácil para você. Feito isso, você vai deixar de lado isso e vai descansar, vai fazer qualquer outra coisa. Amanhã você vai repetir exatamente esse mesmo treino por um tempo e depois vai descansar. Depois da manhã, você vai repetir novamente e você vai fazer isso por uma semana. Depois disso, eu tenho certeza que o seu cérebro já vai estar bem treinado a se manter em cima da linha. Aí sim, você pode tentar fazer uma linha mais fechadinha e treinar um pouco mais fechado, mas vá diminuindo as curvas aos poucos, nada de fazer tudo no mesmo dia, tudo na mesma semana. Você tem que dar este tempo para o seu cérebro se adaptar a treinar este tipo de movimento. Não é uma coisa comum, a gente não vai para a máquina de costura exatamente que nem a gente vai para uma folha de caderno desenhar. Não, o nosso cérebro ele foi treinado, nós aqui do Brasil, a gente foi treinado a escrever nesse sentido. Quando a gente vai para a máquina de costura, a gente está fazendo neste sentido. A costura está vindo em direção a gente, ela não está indo para o lado. Então, nós temos que treinar nosso cérebro para aquele movimento. É como se a gente estivesse desenhando no papel, só que a gente está desenhando não no mesmo sentido que a gente foi treinado a vida inteira. A vida inteira a gente foi treinado a escrever nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. De repente a gente vai para a máquina de costura e a gente está fazendo neste sentido, de cima para baixo, vindo em direção a gente. Então a gente tem que ter este tempo de treinamento. Afinal de contas, quando você aprendeu a escrever, você não saiu logo escrevendo um texto, né? Você começou aos pouquinhos. A mesma coisa vai ser com o quilting. Mas uma coisa que eu posso te afirmar é que, como você já costura, eu tenho certeza que o seu progresso será bem rápido.